A paz do Senhor. Está começando mais uma vez o Almoçando na Presença do Senhor. Portanto, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Almoçando na Presença do Senhor. Eu sou Mib Salvarenga, sou missionária na cidade de Nova Serrana, no estado de Minas Gerais. Sirvo a Deus, louvo a Deus na Igreja Pentecostal Deus das Nações. Nosso pastor é o pastor Elvis Nunes e nós já aproveitamos aqui esta oportunidade para cumprimentá-lo. A paz do Senhor, pastor Elvis. Irmã Aureliana, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Pastor Damião, diaconisa Neide, missionária Rose, missionária Valda, a paz do Senhor para todo mundo. E a paz do Senhor especial, é claro, sempre, sempre, sempre para você, meu querido, minha querida, que está todos os dias aqui com a gente, no Almoçando na Presença do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Sejam todos bem-vindos ao Almoçando na Presença do Senhor. E para quem perdeu o de ontem, hoje nós estamos no capítulo 2 do livro de Eclesiastes e você é nosso convidado especial. E nós vamos agora, a partir deste momento, estar fazendo a leitura de alguns versículos do capítulo 2 do livro de Eclesiastes. Diz assim a palavra do Senhor, nós vamos ler até o versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Pensei comigo mesmo. Vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que rir é loucura, a alegria não vale nada. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valia mais a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me nos grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim mesmo, fiz jardim, pomares e nele plantei todo tipo de árvore frutífera. Nós vemos aqui no capítulo 2 do livro de Eclesiastes, que é o que nós estamos lendo hoje, falando hoje para a honra e a glória do nome santo do Eterno, que Salomão nos diz que ele buscava em todas as coisas que ele via, que ele ouvia, que ele sentia, que ele percebia, a sabedoria. E ele começa a observar, desde o primeiro capítulo, a obra de Deus, a criação humana, a obra da natureza, a harmonia entre a fauna e a flora. E ele começa a observar tudo aquilo e ele vai lançar os seus comentários assim em outra direção. Ele vai usar a natureza como argumento base, como argumento chave, e ele vai dizer assim, o aumento da sabedoria e do conhecimento aumenta também a tristeza daqueles que possuem a sabedoria, o conhecimento. A sabedoria, ela traz como bônus ou como frutos o conhecimento. A paz do Senhor, Vanusa, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe a sua vida. E quando ele diz assim, para ver o que vale a pena, o que é melhor debaixo do céu ou debaixo do sol, que são expressões dele, aí essa parte especificamente ele se refere aos filhos dos homens, à humanidade como um todo. E aí ele vai usando, ali as obras de Deus, as obras da natureza, tudo que ele consegue observar. Ele chega a citar o sol em algumas vezes, os humanos, todos nós, ele começa a colocar tudo aquilo ali em análise. E aí ele observa tudo e ele vai dizer assim, vi que tudo isso é inútil. Parece que alguma coisa faltava na vida dele. E por conta disso ele estava a procurar tudo. Ele já tinha experimentado a alegria em algumas situações, mas ainda não estava de fato preenchido. Mesmo Salomão sendo ali um homem totalmente sábio, cheio de Deus e do Espírito Santo, quando ele busca de Deus alguma coisa e Deus fala com ele que vai dar o que ele pede sabedoria. Você vê que tem um diferencial nesse homem, mas agora nós encontramos ele no livro de Eclesiastes, todo perturbado e cheio de dúvidas. E ele começa a analisar todas as coisas que ele já vivenciou até aquele momento. Vamos ler a partir do 6 agora, vamos ler até o versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Eu construí também reservatórios. Lembra que no versículo anterior ele disse que tinha plantado vinhas, bosques e etc, etc. Agora o 6
ele continua a explicação do que ele tinha feito, o que ele estava fazendo. Eu construí também vários reservatórios para regar os meus bosques verdes. Comprei para mim escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha própria casa. Além disso, tive também mais bois e mais ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim a prata, ouro, tesouros de reis e das províncias. Me servi de cantores e de cantoras e também de um harém as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos aqueles que viveram antes de mim em Jerusalém, conservando comigo a sabedoria. Não me neguei nada do que os olhos desejassem, não me recusei a dar-me nenhum prazer que o coração pedia. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa do meu esforço. Bom, nós vemos que Salomão, ele continua a explicar tudo o que ele estava passando, tudo o que ele estava vivenciando. Aí ele vai fazer questão de nos explicar que ele construiu diversos tanques, alguns reservatórios de água, para ter como regar as plantas, as vinhas, os bosques, os pomares que ele havia plantado. E aí, se a gente analisar a história, a gente vai ver que essas cisternas ainda existem lá nas proximidades de Jerusalém. Fica mais ou menos aí uns 2 quilômetros de distância de Jerusalém, e lá deve ter algumas plaquinhas avisando que lá naquele lugar ficam as cisternas ou as fontes do rei Salomão. Quando você avista o caminho das minas, tem placas indicativas. Não vai ser diferente nos reservatórios que ainda existem, alguns deles até nos dias de hoje, pelo menos 3 ainda existem. E ele vai falar sobre os servos, vai citar os escravos que ele comprou, que ele ajuntou para tomar conta ali do trabalho, da lida. E ele vai fazer questão de dizer que alguns deles nasceram na sua casa, lá dentro da sua casa. Isso significa que estas pessoas, esses funcionários, esses empregados, esses servos dele, era gente de confiança, da confiança dele, os que nasceram dentro da sua própria casa. E ele vai citar também no texto sagrado que ele ajunta ali tesouros preciosíssimos na nível de reis. E ele vai falar que ele juntou muito ouro, muita prata, e que os seus bens de maneira nenhuma diminuiu, só aumentou. O homem era próspero, o homem era abençoado verdadeiramente por Deus. Ele chega a mencionar que viveu vários prazeres que uma pessoa, que um ser humano pode viver, que ele se alegrou e que ele se deleitou em tudo isso. Porém, ele faz questão de dizer, nos versículos que nós lemos, do 6 até o 10, que embora ele tenha se alegrado muito com todos os prazeres que ele pôde possuir, ele nunca, de forma nenhuma, se tornou escravo deles. Ele faz questão de dizer que sempre manteve vivo dentro dele a sabedoria. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E ele vai dizer também que uma coisa que lhe deu bastante prazer foi os frutos do seu trabalho. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Versículo de número 11 diz assim: contudo, quando eu avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, eu percebi que tudo aquilo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. E essa expressão que ele usa em alguns versículos, desde o capítulo 1, ele vai usar essa expressão assim, ó. Vamos ler o final aqui para você entender o que eu estou dizendo. É como correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. E esse debaixo do sol, ele vai falar várias vezes. Ele já falou ontem no capítulo 1, hoje ele já falou algumas vezes no capítulo 2, e ele vai seguir falando até o 12. Ele vai ter, o diferencial das falas dele aqui, do pregador, que é como ele se intitula aqui no livro de Eclesiastes, é diferente de Provérbio, porque em Provérbio ele se intitula Salomão, rei de Israel, agindo lá na capital, Jerusalém. Aqui ele diz que ele é o pregador.
mas ele afirma que ele é filho de Davi. E ele vai dizer algumas coisas que dá o que entender que realmente se trata dele, de Salomão. E existem algumas falas deles nos versículos do capítulo 1, do capítulo 2 e a seguir, que realmente se trata de Salomão, o autor do livro de Eclesiastes. O versículo de número 11 nos mostra aqui uma grande reflexão que Salomão está fazendo. Ele vai conseguir aqui falar para mim, para você, para a nossa vida, que ele conseguiu juntar assim diversos bens, que ele juntou muitas coisas, ouro, prata, ele fez muitas coisas ali, e ele faz questão também de dizer que a maioria dessas coisas, que todas essas coisas, que essas ideias e que tudo isso aí era fruto do seu trabalho. Ele diz até que ele se alegrava na realização do seu trabalho. Existem muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres que também executam o seu trabalho, e quando ali o seu trabalho começa a surtir efeito, começa a dar certo, eles também se alegram com os resultados que eles estão ali obtendo. Mesmo sendo ele realizado de uma maneira assim, financeiramente falando, ele vai encontrar dentro dele um conflito interno, um imenso vazio dentro da vida dele, e por conta disso é que ele está nessa busca, nessa procura incessante do que valia a pena ou não valia embaixo do sol. Palavras de Salomão. Versículo de número 12, vamos ler o 12 e o 13, diz assim a palavra do Senhor. Então passei a refletir na sabedoria e na loucura e também na insensatez. E o que pude fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito. Percebi que a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. E é o óbvio, lógico, tudo isso que ele está dizendo. Ele começa aqui a fazer uma análise, assim, primeiro da sua vida como um todo. E ele começa a analisar as benfeitorias, as coisas que ele já fez e as coisas que ele conseguiu conquistar, como ele mesmo diz, frutos do seu trabalho, das alegrias, das vitórias, das perdas, das conquistas que ele, como pessoa que já viveu algumas experiências que ele teve. Ele analisa aí a sabedoria, ele vai dizer isso, que está analisando a sabedoria. Também ele passa a meditar na loucura e começa a observar a insensatez. E aí, fazendo essa análise, ele percebe que talvez, sim, ele seja uma pessoa imprudente, uma pessoa que viveu algo talvez mundano. Ele começa a fazer ali umas comparações e começa a fazer algumas descobertas diante das suas reflexões. Ele sabe automaticamente, assim como eu e você também sabemos, que a sabedoria, ela supera grandemente a loucura e a insensatez. Que isso é lógico, que a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, ela é melhor do que todas as coisas materiais, terrenas que a gente pode ter aqui. E como ele vivenciou todos os lados, ele começa a sentir um enorme peso nos seus ombros e ele descobre que tudo aquilo é verdadeiramente inútil. É aquilo que ele vai dizer ali desde o primeiro capítulo, tudo é vaidade. E aí ele vai encontrar ali, vai dizer que os valores que ele precisa para a vida dele de verdade é a presença de Deus, as obras do Espírito Santo, que o resto é vaidade, que nada vale a pena, que tudo que a gente faz aqui na terra, que a gente alcança, que a gente conquista, mesmo com as nossas próprias mãos, fruto do nosso trabalho, é tudo inútil. Verdadeiramente o que vale a pena mesmo na minha e na sua vida, no meu e no seu coração, é a presença dele. Oh, glória a Jesus. E Salomão, embora já soubesse, ele agora está nos afirmando com todas as letras que é desse jeito. Versículo 14 diz assim: o homem sábio tem os olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino. 15. Então pensei comigo mesmo, o que acontece ao tolo, também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse no meu íntimo, isso não faz o menor sentido. 16. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre.
nos dias futuros. Ambos serão esquecidos. Como pode um sábio morrer como um tolo? 17. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil. Era como correr atrás de vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Interessante. Muito interessante esses versículos que lemos do 14 até o 18. Ele começa usando uma linguagem figurada. Ele vai usar a expressão sobre os olhos do sábio e os olhos do tolo. Porque os olhos do sábio, ele olha e ele enxerga. Ele tem clareza nas coisas que ele vê. Ele tem discernimento no que ele está vendo, no que ele está enxergando. Já o tolo, ele anda num caminho de trevas, um caminho escuro. Ele não tem discernimento de nada e quando ele chega a ver alguma coisa, a visão é embaçada, é turva. Ele nunca está certo de absolutamente nada. E aí ele começa a refletir sobre os dois, falar da luz e das trevas, de um vive na luz, outro vive na escuridão. É mais ou menos assim, é quem tem Deus e quem não tem. E aí ele segue explicando isso aí. E aí ele encontra ali naquele momento, num grave e talvez muito grande conflito interno. Dentro dele, ele tinha necessidade de explicação. O que não é diferente das pessoas de hoje. A maioria das pessoas, eles começam a meditar nas obras da natureza, na vida humana, na ciência, na Bíblia. E ele começa a ter dentro de si, até nos dias de hoje, alguns conflitos internos. Começa a gerar dentro de você um monte de perguntas e a maioria delas todas sem resposta. E quando você encontra alguém que encara a situação e que tem coragem de dar alguma resposta, as respostas na maioria das vezes não te satisfazem. Salomão também estava vivendo isso ali naquele momento. E o que acontece? Isso é coisa de humano. O humano tem essa necessidade de explicação. Acontece que nem tudo a gente vai ter uma resposta que nos agrade, que nos convença. Nós sabemos que o ser humano ele é dotado de grandes perguntas que muitas das vezes ficam sem resposta. Mas a notícia boa para você é que a maioria das perguntas a Bíblia tem resposta. E como eu já disse no primeiro capítulo do livro de Eclesiastes, que nós já falamos, algumas das respostas você vai encontrar no livro de Eclesiastes. Salomão um dia também fez algumas perguntas que a maioria de nós algum dia vai se fazer. E como ele se perguntou, a gente acaba encontrando aqui a resposta. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Ele descobre que não importa o quão grande, maravilhoso, inteligente, sábio você seja. No final de tudo isso aqui, o destino do sábio e do tolo, é o que ele está dizendo, do 14 ao 18. Vai ser o mesmo. O fim dos dois vai ser igual. No final, ambos vão encontrar a morte. E aí ele se pergunta, mas que proveito eu terei ou eu tive de ser um sábio, se no final eu morrerei como um tolo? E aí ele se pergunta de novo, como pode um sábio morrer da mesma forma que um tolo? Tanto o sábio quanto o tolo, no final de sua vida, enfrentarão ou compartilharão do mesmo destino. Porque todas as glórias terrenas, é bom que eu e você saibamos disso, todas as glórias terrenas, mesmo na vida de Salomão, mais sábio da terra, todas as glórias terrenas são passageiras. Isso é uma forma que Deus encontrou para falar para a minha vida e para a sua vida, que nós devemos viver o hoje, o agora, fazer tudo para nos alegrar, nos divertir, mas não perder o foco que é a nossa espiritualidade, que é a presença do Senhor na nossa vida em todo o tempo. Eu tenho ouvido por aí alguns vídeos de pregação, pregadores de nome, renome, pregadoras também grandiosas aí, mas ultimamente
Eu tenho visto alguns pregadores que só o sangue de Jesus para ter graças na nossa vida, porque eles deixam de pregar a palavra de Deus para pregarem a opinião deles. E aí, o que surge ali naquelas opiniões que eles estão esboçando ali é um monte de insultos, um monte de ofensas. Perderam a essência, a doçura do Espírito Santo de Deus. Eles gostam de ficar insultando uma pessoa, a imagem, as vestes do outro, quando unicamente basta pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus, principalmente em cima do altar, é para ser ministrada com graça, com a glória de Deus, com a unção que vem do Espírito Santo. É para vir com a doçura, aquela palavra que salva, aquela palavra que liberta, aquela palavra que vem impactar a sua vida. Ninguém que se dispõe a ir para uma igreja ou ficar diante da TV escutando uma pregação quer ouvir insultos, queridas irmãs, queridos irmãos que pregam a palavra de Deus. Todos que se dispõem a ouvir a palavra de Deus quer ouvir a voz de Deus e não a sua. Então fala somente o que está na Bíblia, deixa a sua opinião para quem te perguntar, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos continuar aqui, versículo de número 19 do capítulo de número 2 do livro de Eclesiastes. E quem poderá dizer se ele será sábio ou tolo? Contudo, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Versículo 20. Cheguei a ponto de desprezar por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei para fazer debaixo do sol. 21. Pois o homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, com conhecimento e com habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui por herança de alguém que não esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo, uma grande injustiça. 22 diz assim: que proveito tem um homem de todo o seu esforço, de toda a sua ansiedade, com o seu trabalho debaixo do sol? 23. Durante toda a sua vida, o seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. E acredite você, tudinho que Salomão escreveu aqui nesses versículos que nós acabamos de ler, eu entendi, eu concordo direitinho com ele, eu sei direitinho o que é que ele está falando. Nós lemos agora mesmo do 19 ao 23. E aí Salomão vai fazer uma contemplação aqui bem profunda das condições humanas. Ele vai lembrar que as nossas fragilidades, os nossos sentimentos, o nosso trabalho, né? Todos os nossos esforços terrenos, é tudo em vão. Tudo isso é inútil, é palavras dele, que ele vai usar essa expressão algumas vezes no texto. Ele vai dizer, é tudo inútil, isso aí eu trabalhei, é isso que ele está dizendo. Eu trabalhei, eu me esforcei, eu ajuntei um monte de coisas aqui, eu juntei riquezas, fortunas, prata e ouro, tenho um tesouro maravilhoso e agora eu descobri que nada disso vale a pena. Todo o trabalho que eu fiz, todo o esforço que eu fiz não vale a pena, porque no final, quem vai usufruir de tudo isso que eu fiz, de tudo isso que eu juntei, vai ser uma pessoa que não se esforçou nem um pouquinho e agora herda tudo que eu fiz. Eu entendo as palavras de Salomão e talvez até a sua preocupação. Ele está falando aí de um pai que trabalha sol a sol, todos os dias, aí com muita dificuldade no seu dia a dia, constrói ali a sua casa, ali ele tenta fazer tudo do bom e do melhor da sua vida, seu sangue, seu suor ali, muitas das vezes os filhos, as filhas dormindo até tarde, você fala não te obedece, você fala te desrespeita, você fala te ofende, e ali você trabalha dia e noite, sol a sol, todos os dias ali para construir sua casa, talvez para comprar um carrinho ali, adquirir suas coisas, seus bens. No final, o que você encontra é a morte, e quem herda tudo aquilo que você fez é uma pessoa que não lutou nem um pouquinho para conseguir. É disso que ele está falando aqui no capítulo 2 do livro de Eclesiastes. E aí ele vai dizer que tudo isso, todas as obras das suas mãos,
debaixo do sol, não vale a pena. Não foi nada. O trabalho que ele fez, todo o esforço que ele teve ali, no final, tudo aquilo ele acha um absurdo, porque não vai ficar nada para ele. Ele vai deixar tudo o que ele fez, porque assim funciona na nossa vida, vai deixar tudo aquilo que nós fazemos, que nós fizermos aqui na terra, um dia vai ficar para uma pessoa que não bateu um prego numa barra de sabão, um dia vai ficar para essa pessoa que talvez muitas das vezes te respondeu, muitas das vezes magoou seu coração, te entristeceu, com palavras, quem sabe em alguns casos, pais e filhos que nem se falam, mas é para essas pessoas aí, como diz Salomão, é que vai herdar tudo aquilo que um dia você se esforçou tanto, e Salomão diz que nada disso vale a pena. Todo grande esforço é inútil. A única coisa que vale a pena mesmo, de verdade, embaixo do sol, é estar sempre diante do Deus Altíssimo, diante da sua santa e augusta presença. E todas as vezes pregadora da palavra de Deus, que você se dispuser a subir no altar e pregar a palavra de Deus, para de insultar a irmã, para de insultar o irmão, meça suas palavras em cima do altar, tá ficando feio demais isso aí. É um tanto de crente que está surgindo hoje em dia, está usando uma modernidade estranha, esquisita, e falando a irmã, porque a irmã usa um batonzinho, mas às vezes essa que usa um batonzinho, que, sei lá, talvez o que tá no auge agora é falar mal das sobrancelhas das irmãs, talvez ela tenha mais doçura no coração do que a língua ferina que eu vejo ultimamente aí em cima dos altares. Aí você medir um pingo da palavra, usa o altar como se ele fosse um lugar para tiro ao alvo, sai atirando para todos os lados. Bíblia, palavra, foco, Deus é que você tem que pregar. A sua opinião, guarda e reserva em nome de Jesus para você mesmo, querida irmã. Não precisa de tanta agressividade para pregar a palavra de Deus. Não precisa ficar insultando as irmãs em cima do altar. A gente que ouvir é Deus falar. A sua opinião não nos interessa nem um pouquinho. Amém? Quando você pregar a palavra de Deus, prega a palavra de Deus. Coloca Deus na palavra. Tira o seu ego, tira você. Ninguém se interessa com a sua vida. Guarda a sua vida para você. Em nome de Jesus, deixa a vida das irmãs em paz. Onde está escrito na sua Bíblia que você tem direito de ficar falando da vida das irmãs? Aonde está escrito aí na sua Bíblia que você tem direito de ficar falando da vida dos outros? É para pregar Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário para salvar a vida de todo mundo. Guarda a sua língua. Aleluia, se incomode com a sua vida, põe a sua vida no altar, a vida dos outros não te interessa em nada. Pregue a palavra de Deus, a Bíblia, aleluia, unção, poder e Espírito Santo, porque a nossa vida, a nossa alma, a nossa salvação é individual. Então, tipo assim, faça a sua parte, pregue a palavra de Deus e só a palavra de Deus. Deixa a sua opinião para você pregar lá dentro da sua casa, que é sua e te pertence, em nome de Jesus. Versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: para o homem não existe nada melhor do que comer e beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi o que isso também vem das mãos de Deus. 25. E quem aproveitou melhor das comidas e do seu prazer do que eu? 26. Ao homem que agradar a Deus, Deus o recompensará com a sabedoria, com conhecimento e com felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarregará de ajuntar e de armazenar riquezas para entregá-los a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Salomão começa mais uma vez o trecho aqui que nós acabamos de ler, que foi do 24 até o 26, do capítulo 2 do livro de Eclesiastes. Ele começa esse trecho aqui dizendo assim, ó: nenhuma coisa é melhor do que comer e beber, festejar, comemorar, não é verdade? E se alegrar com o fruto do seu trabalho. Ele vai dizer que a alma se alegra, é gratificante fazer todas essas coisas. E no 25 ele vai dizer assim: e quem foi que fez isso melhor do que eu? Eu fiz isso demais, eu me alegrei, eu comi, eu bebi, eu trabalhei, a minha alma se regozijou no fruto do meu trabalho, vendo tudo aquilo que eu fiz. Ele diz que os prazeres da nossa vida diária, todos os dias assim, ó, a gente levantando, trabalhando, se esforçando, dando certo ali no nosso trabalho, começar a ver rendimentos, começar a ver frutos do nosso trabalho, que isso é gratificante e é
é dádiva de Deus na nossa vida. Salomão quer nos dizer aqui que ao invés da gente viver naquela busca incessante pelas coisas materiais, que é muito melhor a gente correr atrás do espiritual de Deus, da unção do Espírito Santo de Deus. Não há paz e não há alegria sem a presença de Deus. Tudo que a gente rir, festejar e comemorar sem Deus, tudo aquilo é ilusão, é mentira de Satanás. Não existe alegria sem Deus. Valorize, meu querido, minha querida, o seu hoje, o seu agora, a sua família, a sua casa, o seu lar, o seu casamento, em nome de Jesus. Diga: eu te amo agora, eu te perdoo agora, me perdoa agora, em nome de Jesus. Abrace hoje, não deixa o tempo passar, não deixa o sol se pôr antes que você faça todas essas coisas que você tem que fazer, porque talvez amanhã não dê mais prazo de fazer todas essas coisas, e aí você vai ver que é igualzinho que Salomão está dizendo aqui, realmente não vale a pena. Amém? E no versículo 26 que nós lemos, e o 26 é o último versículo deste capítulo de número 2, Salomão vai reforçar mais uma vez a ideia de que o propósito de ser feliz, de buscar felicidade, de ser uma pessoa alegre, feliz e alegrar sua família, de comemorar, de festejar, não é um propósito egoísta e não é um propósito que está assim fora dos planos e da vontade de Deus. Muito pelo contrário, ao buscar a sua alegria, ao valorizar sua família e se alegrar juntamente com eles, você está reconhecendo aí o poder de Deus na sua vida, o milagre de Deus na sua vida, porque é Ele que nos alegra, é Ele que nos completa em todo o tempo da nossa vida. Então viva assim uma vida assim, ó, alegre, feliz, faça feliz a sua família, a sua esposa, os seus filhos, seja um bom marido, seja um bom pai, seja um bom filho, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa mãe, seja um bom vizinho e seja um excelente servo do Deus vivo. Seja aquele crente, aquele cristão, aquele pregador, aquela pregadora da palavra de Deus, que quando prega ganha vidas, ganha almas e não as matem. Por favor, em nome de Jesus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e o seu lar. Põe seu nome aqui, por favor, para a oração, o nome de quem você deseja oração. Vamos orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, adiante da tua presença nós permanecemos, eu daqui, essa pessoa daí. Eu uno minha oração à oração deste homem e dessa mulher que ora comigo agora, em nome de Jesus. Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, toma a vida desta pessoa nas tuas mãos. Entra agora com teu poder e com teu milagre. Haja, Senhor, agora na vida desta pessoa, na área pela qual ela estiver com mais precisão e necessidade. Efetue um grande milagre dentro da casa dele, da casa dela, em nome de Jesus. Que a tua bênção, que a tua graça, que a cura alcance essas vidas agora, em nome de Jesus. Passe, Senhor, pelos comentários, onde tiver um nome apresentado ao Senhor para a oração, que o Senhor abençoe poderosamente, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Dê sabedoria, Jesus, traga a alegria para esta casa, para este lar, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, porque nós cremos no teu poder e na tua grandiosidade. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por esses momentos pelos quais nós tivemos o privilégio de estar na tua santa e augusta presença. Amém e amém. Glória a Jesus. Queridos, eu quero agradecer mais uma vez pela sua companhia aqui conosco no Almoçando na Presença do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua casa e o seu lar. E que tudo quanto você fizer no dia de hoje, em nome de Jesus, dê certo, em nome de Jesus. Fiquem todos na santa paz do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a tua casa, o teu lar, a tua vida e a tua família. Tenha um dia abençoado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tchau, povo de Deus. Volto amanhã. Espero por você a partir de 11h30. Tchau, tchau.